Para ver se a gente consegue. Ah, apareceu, Gente, Viva! algum problema com o meu É celular. o seu celular, o seu Eu celular. já, Mas tudo já bem. consegui. Que bom que você está aqui, Diana. Que bom, fico Ai, bem que feliz. bom. Que bom que deu. Que Uma bom que pena, deu né? Que eu mesmo. tô com outro nome agora. Não tem importância, isso não tem problema. O importante é você estar aqui com a gente hoje. Então, Ai, Diana, eu queria te agradecer muito, dizer para você que a gente vai ter um tempo um pouquinho mais curtinho. Se precisar, a gente abre uma segunda live, aham. uma live para a gente poder complementar algum assunto, né? A gente vai ter mais ou menos 50 minutos para a gente conversar, mas talvez esse tempo seja possível. Bom, primeiro, Diana, eu queria te agradecer o convite por estar conosco hoje. Eu já disse que o tema da nossa conversa hoje vai falar sobre se é possível a gente pensar em bem-estar animal para cães em abrigos, tá? E eu queria te apresentar para as pessoas que estão conosco aqui hoje, dizendo que você é graduado em Medicina Veterinária pela PUC de Minas em 2006, tem especialização em instrução de cães-guias pelo Instituto Federal de Catarinense, desculpa. Catarinense em 2016, mestrado em parasitologia pela UFMG, doutorando em ciências animal da Universidade José do Rosário Velano e doutora efetiva, professora efetiva do Instituto Federal do Sul de Minas, do campus de Muzambinho, onde ministra aulas de etologia, bem-estar animal, parasitologia, doenças parasitárias, imunologia, nos cursos de medicina veterinária e ciências biológicas. É ativista da causa animal, desenvolvendo projetos em guarda responsável de cães e gatos, manejo etológico em abrigos, programas do cão comunitário e levantamento do grau de bem-estar em abrigos. Ela é vegetariana desde 2006 e é uma honra para a gente estar com você aqui hoje, com um currículo tão rico e que com certeza, Diana, vai contribuir bastante é, nessa nossa conversa, né? Eu queria começar a nossa conversa perguntando para você por que que você teve esse interesse em ter essa capacitação para trabalhar com cães de pessoas com deficiência visual? O que que te levou a isso, Diana? Oi, Vânia, é um prazer estar com você, que é uma referência, pelo menos para grande parte do Brasil, né? Muita literatura que eu pesquiso, tem sempre o nome da Vânia lá, e é um super exemplo de mulher ativista e ativa, né? Dentro de tudo que faz. Então, estou super Obrigada. lisonjeada. Fiquei até chateada do meu Instagram não funcionar, porque, né? Que oportunidade que eu estou tendo de conversar com você. A gente já conversa bastante no particular, no privado, né? Sim, Mas aqui de poder compartilhar, né? Um pouquinho do que eu acredito, do que eu venho batalhando para que mude, para melhorar em prol da causa animal e humana também, e ambiental, obviamente. Eu me especializei em treinamento de cães-guia, treinamento e instrução, e porque eu já era professora efetiva do IF, do Instituto Federal Sul de Minas, e aí a gente teve uma demanda do governo federal para treinamento de cães-guia, e se pensou em instalar um centro de treinamento de cães-guia em cada parte do Brasil, né, em cada região, né? Então, na região sudeste seria aqui em Muzambinho, e eu fiquei 3 anos trabalhando com isso, fui para Nova York, fiquei numa escola de cães-guia lá também um tempo, mas eu não acredito mais nas técnicas de treinamento que são usadas, né? Eu fui me inteirando, quis muito mudar, usei técnicas até menos aversivas, mais positivas, mas de modo geral, em todo lugar do mundo, as técnicas de treinamento elas são mistas. Elas têm bastante reforço positivo, mas elas usam bastante de técnicas, por exemplo, o enforcador, né, que eu sou totalmente contra, é um equipamento que ainda se usa em cães-guia, principalmente para corrigir, tanto durante o treinamento quanto quando ele já está com a pessoa cega. Então, eu acabei usando o conhecimento que eu adquiri nesse processo, né, nessa vivência, que foi muito importante. Todo conhecimento é válido, até para a gente poder criticar, a gente precisa sentir na pele. E tenho vários cães-guias que acabaram sendo aposentados, um deles mora comigo, outro com uma amiga, outro com a outra amiga.
E eu comecei a usar tudo isso que eu aprendi de bom e de ruim a favor da etologia dentro de abrigos, que aí já é um outro trabalho que eu desenvolvo, que esse eu amo. Tem alguns alunos meus que estão aqui na live, que sempre participam desses projetos, são pessoas maravilhosas, incríveis, que têm uma visão que eu gostaria de ter tido quando eu estava na graduação. Entendi. Eu acho que isso é bem importante, né, Diana? A gente vai falar de um assunto que é um assunto que pouco se discute dentro das universidades, né? E me chamou a atenção esse seu interesse, né, por trabalhar com um assunto que também é pouco comentado, né, que é a questão dos cães-guias. Mas eu acho importante você trazer essa discussão pelo seguinte. O que a gente vê é que, em geral, as pessoas acham que todas essas atividades onde os animais são utilizados para alguma coisa de interesse do ser humano, então, por exemplo, cães de resgate, de condução de cegos, cães que são usados para combate a tráfico e tudo mais, são animais que recebem um treinamento maravilhoso, então está tudo certo. E isso é uma coisa que a gente sabe que não é verdade, né, Diana? E isso Não, infelizmente. eu fico feliz de ouvir você falar isso, porque às vezes a gente se sente até um pouco sozinha nessa reclamação da instrumentalização que se faz dos animais em benefício das pessoas, né? Então eu acho que isso é uma coisa que, quando a gente está, como você, dentro de uma escola de veterinária, é importante ter essa crítica, né? Até porque, de repente, ao longo do tempo, pode-se criar uma alternativa ao uso desse tipo de atividade, né? Esse tipo de comportamento tão equivocado. Então, eu achei que foi bem importante a sua fala, te agradeço por isso, viu? Foi muito bom. Gratidão. Bom, indo para o nosso assunto, né, que é a questão de se é possível a gente pensar em bem-estar de animais, especialmente cães em abrigos, eu queria que você me contasse também o que te levou a pensar em trabalhar esse tema no seu doutorado, que eu sei que em breve você vai estar defendendo, né? Eu já quero estar na fila de assistir, se eu puder. Mas eu queria saber o que te levou, enquanto professora, né? Enquanto uma pessoa que trabalha tantos temas, inclusive que você veio da parasitologia, né? Que não tem absolutamente, em princípio, nada a ver com isso. O que trouxe você para essa área, Diana? Então, eu acho que no final das contas, hoje eu consigo ver como as áreas são todas interligadas e a gente não consegue desmembrar nada mais dentro pelo menos da medicina veterinária, das ciências biológicas, que são as áreas que eu tenho mais contato. O meu mestrado é ciências biológicas. Eu trabalhei com bovinos, com parasitos de bovinos, né, hemoparasitos, e eu sempre amei parasitologia, e a parasitologia é muito dentro da saúde única, né? Então ela tem leishmania, chagas, tantas doenças, tantas zoonoses que estão dentro da saúde única e que eu fico encantada. Eu adoro estudar parasitos, adoro artrópodes em especial e os protozoários. Mas aí, no meu processo de mestrado, foi muito gostoso, eu gostava demais do que eu fazia, mas eu questionava muito as práticas, experimentação animal, né? Então, tudo isso eu ia questionando. Aí eu saí do mestrado e já entrei no doutorado. Eu defendi num dia, no dia seguinte eu fiz a prova do doutorado, já entrei. Aquela coisa da pós-graduação, que a gente tem que ficar no mestrado, no doutorado para viver de bolsa, porque não tinha expectativa, né? Eu dava umas aulas particulares, né, lá em Belo Horizonte. E aí entrei no doutorado e fiquei 3 anos trabalhando, me arrastando com aquele doutorado e muito triste com tudo que eu estava fazendo, não me identificava mais, eu queria mudar de área, mas não tinha coragem. E aí eu passei no concurso, né? Surgiu o concurso para professora, e aí eu passei. No que eu passei, eu continuei mantendo o doutorado e fui levando as duas coisas. Mas chegou um momento que a minha maturidade fez perceber que não era um título que me importava, né? Eu preciso ser doutora para ganhar mais, eu preciso ser doutora para escrever doutora Diana, né? O que aquilo estava me trazendo? Então, eu abandonei com 4 anos o doutorado lá na UFMG, na parasitologia. Eu tive um linfoma, né, um câncer nesse meio tempo, que me fez repensar tudo que eu estava fazendo e não me arrependo e fui trabalhar essas questões em mim enquanto profissional, que não se desvencilha do ser humano, obviamente, né? A gente é uma pessoa só. E aí eu
fui cada vez mais me encantando, né? Aí, nesse meio tempo, eu já estava envolvida com cães-guia, já questionava também, assim como eu questionava na parasitologia, eu sempre fui bem questionadora. Se aquilo estava certo ou não estava. E aí eu acabei meio que sem querer entrando nessa área de abrigos, né? A gente tinha um abrigo no campus horrível, com uma situação ruim, né? Sem um atendimento ideal, nem perto do ideal. E eu comecei a fazer uns projetos de extensão. E comecei a aprovar um projeto atrás do outro. Foi muito legal, porque eu submeti um projeto de parasitologia, de pesquisa, e ele foi negado. E eu fiquei bem desanimada. E aí depois eu submeti um projeto de extensão com um guarda responsável, esse manejo de abrigo. E aí aprovei depois um com cão comunitário, chamei a Juliana Tosi para a gente fazer juntas. E foi indo. Então, desde então, eu sempre que a gente submete, a gente acabou de saber ontem, inclusive, com mais um projeto nosso com cão comunitário foi aprovado. A Mariana e o Rafa estão aí na live, são os bolsistas. Então, isso foi me motivando, porque aí eu vi que eu estava sendo valorizada por uma coisa que eu estava querendo fazer e que contribuía diretamente e instantaneamente com a sociedade. Principalmente essa questão da saúde pública. Então, nunca eu deixei de amar parasito, a imuno, a etologia, que aí eu virei professora de etologia, professora de comportamento e bem-estar, e uma coisa foi levando a outra. E essa questão do abrigo, né, até me delonguei demais na explicação, mas é porque a questão do abrigo entrou meio que não tinha como não ser, né? Então a gente foi vendo o tanto que era importante. Tenho contato com muitos gestores de abrigo e uma em especial que deve estar aí, que é a Renata Santinelli, lá de Tá Alfenas. sim, ela já mandou um oi pra gente. Então, a Rê, que me fez abrir, né, mestre em bioética, advogada, me fez ver várias outras coisas também relacionadas ao direito dos animais. E aí eu comecei a ler muita coisa sobre isso e me surgiu essa ideia de percorrer o sul de Minas todo, que era o que eu conseguia, né, eu sozinha, para a gente coletar esses dados de grau de bem-estar. Então, eu acho que você fez uma história que eu gostei bastante. Eu fui professora, que engraçado, de etologia e bem-estar animal numa faculdade aqui no interior de São Paulo também, na Faculdade de Jaguariúna, e foi a primeira escola particular no Brasil que teve como obrigatória a disciplina de etologia e bem-estar. Então, foi muito legal. E lá eu tive um problema igual ao seu, que era aquela questão de, bom, vamos fazer alguma coisa para melhorar uma situação muito ruim, que ainda tinha uma parceria com o município, mas era para gatos, né? Que é a área que eu realmente Sua me paixão. identifico, acho que desde sempre. Mas eu gostei da sua história, Diana, porque mostra que a sua trajetória mostra exatamente o que nós estamos vivendo, né? A transformação é, das antigas políticas de saúde pública, né, de controle de doenças, para uma ação mais efetiva, que é uma ação da medicina veterinária do coletivo. E dentro da medicina veterinária do coletivo, a gente tem vários pontos, né, centrais. Eu acho que um dos pontos centrais é essa questão do manejo populacional de cães e gatos, e dentro desse manejo entra a questão de abrigos, né? Então, quando a gente fala do bem-estar animal, o que eu tenho visto no Brasil é essa instrumentalização também do termo bem-estar animal para justificar coisas absolutamente injustificáveis, né? Como os Então, rodeios, os vaquejados. isso, tudo. Esportes equestres, criação comercial de cão, enfim, todo tipo de situação. E o que eu tenho visto é que talvez a melhor ferramenta para se contrapor a tudo isso é usar realmente dentro da academia, de forma correta, de forma adequada, a questão da aplicabilidade da ciência do bem-estar animal, né? Bem-estar animal não é só uma expressão. E eu me lembro bem, porque eu sou do tempo de existirem carrocinhas, das carrocinhas percorrerem os municípios, laçarem os cães, recolherem esses animais, levarem para dentro dos canis, eles ficarem 3 dias em condições péssimas e depois eram eliminados das formas mais cruéis possíveis, né? A gente já teve oportunidade de discutir isso aqui com outras pessoas, e eu acho que esse ano a gente está fazendo 25 anos, né, da mudança disso tudo, e muitas vezes as pessoas acham que é tudo muito fácil. E você também trouxe para nós aqui a questão da interdisciplinaridade. Como foi importante você ter uma experiência de vida, você passar por situações desafiadoras onde te fala assim, não, peraí, será que é isso que eu quero para a minha vida?
Ou será que, de fato, eu posso contribuir com o meu conhecimento para algo que vá transformar a sociedade? Que é o que fala a medicina veterinária do coletivo, né? Que trabalha a medicina social. E a realidade dos abrigos, embora a gente saiba que toda a política que a gente vem tentando construir dentro da questão dos programas de manejo populacional é de que nós não tenhamos mais abrigos, mas nós temos muitos abrigos. Nós temos abrigos de serviços municipais, nós temos abrigos de serviços de entidades de proteção animal, nós temos abrigos de instituições de pesquisa, que não deixam de ser abrigos. Né? Hã? Abrigos mistos, que são Isso. ONGs trabalhando com o município, né? Isso, exatamente. Essa situação, né, mista. Então, a gente tem muitas situações e não adianta a gente dizer que não existe. E, de fato, nós sabemos que a nossa sociedade ela não consegue que todos os animais consigam achar um lar. Então, como é que você enxergou isso na sua pesquisa? Qual foi a situação que você encontrou nesses abrigos, primeiro, que você visitou? E de que tipo eram esses abrigos que, no total, você visitou? E como você poderia contar o que você vê como viável dentro da questão do bem-estar animal para esses locais? Então, a gente parte de uma história muito recente, né? Até a década de 60, né? Que é a que você até acabou de relatar, ainda o controle dos animais errantes ou animais em situação de rua era o controle da raiva por meio da eutanásia, que não é eutanásia, na verdade é eliminação, Não, né? A morte eliminação. cruel desses animais. Aí lá na Exatamente. década de 90, a OMS lança o primeiro guia que orienta o manejo desses animais baseado em educação e identificação. E só em 2017 que a gente foi ter uma lei, né, a 13.426, que começa a colocar, proibir a eutanásia ou a eliminação dos animais como forma de manejo populacional. Então é tudo muito recente e eu passei por tudo isso na minha graduação, né? A gente usava cães de centro de controle de zoonoses para fazer técnica cirúrgica e era horrível, era cruel, a gente se traumatizava, né, com aquilo enquanto discente. Aí e aí, nessas leituras, tudo que a gente vai vendo e visitando abrigos e vendo como é ruim isso para os animais, junto com um dado, por exemplo, o ICAN, né, que é a Aliança Internacional de Manejo de Animais, em 2019 lança um dado lá que fala que os abrigos não são essenciais no manejo populacional e que eles devem ser evitados em locais onde você tem alto número de animais nas ruas e você tenha baixa taxa de adoção. Então, você parte desse pequeno histórico, né, desse pequeno panorama que eu tracei aqui, você fala, gente, não faz sentido ter abrigo. Mas a gente olha para o lado, tropeça em animal na rua, e a gente olha para o outro, a gente tropeça em abrigo. Ou em pessoas recolhendo esses animais, né? Somado a tudo isso, a gente tem pessoas que não têm nenhum preparo e que são e que montam um abrigo. Muitas vezes essa pessoa é até uma pessoa em situação de acumulação e a cidade enxerga aquela pessoa como uma protetora, um protetor, um abrigo, e às vezes não é um abrigo. Na verdade, aquilo é uma pessoa em situação de acumulação, porque ela não dá mínima condição para aqueles animais, né, de bem-estar. E aí eu comecei a batalhar muito pelo desabrigamento, que é um termo até que a Renata usa bastante, a Renata Santinelli. E aí para a gente batalhar pelo desabrigamento, a gente precisa entender os abrigos que nós já temos, melhorar a condição de vida desses animais que já estão abrigados para que eles possam ser desabrigados. Então, a partir do momento que você entende o que se passa dentro de um abrigo de maneira técnica, né, por meio de um protocolo de coleta de dados, que é o que eu utilizei para minha tese, a gente começa a entender quais são os gargalos, quais são as bandeiras vermelhas, né, que a gente tem que levantar nesses abrigos e concentrar os esforços para transformar imediatamente o que é inadmissível, em médio, curto prazo, o que é mais ou menos, e a longo prazo o que seria mais tranquilo de deixar para lá, né? Só que nessa coleta de dados, o que eu pude perceber é que a maioria dos abrigos, pelo menos no sul de Minas, né? Eu visitei 13 cidades, 19 abrigos, foram coletados, deixa eu ver aqui na minha colinha, 201 baias,
com todos os animais que estavam dentro das baias, e 588 animais individualmente, cães individualmente. E esses dados que eu pude, e os dados de gestão também do abrigo, e eu pude perceber que a grande maioria vai desde os problemas básicos, como falta de vacinação desses animais. Tem animal com sinomose, que pega a sinomose, contrai a sinomose dentro do abrigo ao ser admitido. Tem animal que tem a falta de castração em alguns, então alguns abrigos que não castram os animais. A maioria não disponibiliza os animais, quer dizer, até disponibiliza. Para eles, para o gestor, ele está disponibilizando para adoção, mas na verdade não está fazendo campanha, não está fazendo uma interação da sociedade, da comunidade com aquele abrigo. E uma outra questão que são as instalações. E aí as instalações já é um problema mais difícil de ser resolvido, né? Então eu peguei abrigos, a maioria, deixa eu pegar aqui na minha cola a porcentagem, que tinha baias individuais. A gente não deve colocar um cão que é social, que é gregário, como é o cão, um animal desse, solitário. E aí a gente tinha quase 31% das baias são individuais nesses abrigos, e 35% das baias que eu avaliei tinha mais do que 5 cães. Então, ou elas estavam superlotadas, ou elas estavam com o animal sozinho. É muita coisa isso. Então, esses animais apresentavam muitos comportamentos anormais, as estereotipias, brigas, disputas por recurso dentro da baia. Então, tudo isso, né, a gente pensa, é um panorama, assim, a gente consegue enxergar que a gente precisa mudar desde do básico, que seria a alimentação dos animais, a vacinação, a castração, até as instalações. Porque a maioria dos abrigos, na verdade, 100% dos abrigos que eu visitei não foram construídos para ser abrigo. Não vou dizer 100%, alguns, né? Alguns foram. Mas a maioria são lugares improvisados, né? Eu estou vendo que algumas pessoas estão fazendo algumas colocações aqui, Diana, e eu acho que a gente precisa esclarecer. Olha, toda vez que a gente fala a situação é essa, a Diana está contando de situações que ela vivenciou na pesquisa de doutorado dela, na região sul de Minas Gerais, no estado de Minas Gerais. Entretanto, Diana, eu acho que é importante as pessoas entenderem que, na verdade, isso é um retrato de uma situação, né? É um recorte, né? É um A gente recorte. tá... E esse recorte que você está fazendo, eu te falo um retrato porque é um momento, né? Um momento que você teve lá, ele é uma Isso. imagem do que tinha ali, um recorte da situação do país na região sudeste, por exemplo. Aham. Porque é provável que nós vamos achar os dois extremos. A gente vai achar Sim. lugares muito piores e, eventualmente, a gente vai achar lugares muito maiores. Mas o que eu vejo, muito melhores. O que eu vejo muitas vezes, Diana, é que as pessoas acham que é melhor o animal dentro do abrigo do que você tentar deixar, às vezes, um animal numa outra situação onde ele tem mais liberdade, ele tem um reconhecimento do espaço. E a gente até discutiu isso recentemente nos nossos grupos lá de acumulação, né? Que foi um trabalho, está sendo um trabalho muito importante, Aham. mas para mim a grande preocupação é que pouco se pensam nos animais quanto indivíduos, quanto um indivíduo em relação ao restante, quando você coloca um animal no abrigo. Porque a Uhum. avaliação é nossa, e aí se esquece do que você falou. Então, o que eu queria te perguntar é qual a importância nesse trabalho que você viu da existência de protocolos, de ter um responsável técnico, de, na verdade, que o protocolo para tudo, sanitário, nutricional, comportamental, como é que você enxerga isso? Como é que você vê a importância de ter um responsável técnico, um médico veterinário, e o que ele deveria ter de formação para poder entender melhor desse assunto? Então, Vânia, até pegando o gancho, respondendo o que você perguntou, e também pegando o gancho até o que a Larissa, acho que foi a Larissa que comentou aqui, que ela participa de uma ONG que trabalha com lar temporário, e ela não tem um abrigo tradicional, né? Eles trabalham com lar temporário. Então, isso é uma solução, né? É uma bela solução. A Renata, por exemplo, aí eu vou expor aqui só um dos abrigos porque ela me permitiu. Eu não posso falar dos abrigos, né? Porque é uma pesquisa, a Sim, gente não sem vai ficar dúvida. expondo. Mas assim, a Renata, que é gestora de um abrigo, por exemplo, ela transformou o abrigo dela, que eram baias, em uma casa. Então, como que você consegue fazer isso? Você imita um ambiente doméstico, né? Na verdade, ela mora lá e os animais ficam divididos por afinidade, mas dentro de uma casa. Então, tem animais que têm acesso à frente da casa e à sala, outros da cozinha para o quintal. Então, eles têm contato com barulhos, com
texturas, com sons, com cheiros, enfim, com tudo que um ambiente doméstico vai proporcionar para eles, para quando eles forem doados. E para isso, a primeira coisa que eu digo que os abrigos, em modo geral, têm... Então, olha, esse é um abrigo que está dentro da minha coleta de dados. E ele é um abrigo modelo, né? Eu diria que é um abrigo modelo. Detalhe que esse abrigo da Renata, ele tem animais vítimas de maus tratos severos. Então, são animais com bastante problema de comportamento em decorrência desse histórico. Mas você consegue, então, para você fazer isso, você tem que diminuir a taxa de lotação desses abrigos. E para você diminuir, você tem que doar e recolher menos. Então, o recolhimento com critérios, né? Recolhimento seletivo. Os abrigos, eles são necessários, sim, né? Não sou uma pessoa que sou contra abrigo, muito pelo contrário, eu trabalho com enriquecimento ambiental e abrigo. O abrigo, ele é para aquele animal que está precisando ser recolhido por motivo de doença, porque é um animal agressivo, ou porque ele foi atropelado, ou porque ele sofreu maus tratos. Então, ele tem que ser um espaço transitório para aquele animal e não definitivo, né? Porque uma vez que o animal entra dentro do abrigo, você tem lá 2 semanas, até 2 meses para encaminhar esse animal para um lar. Passou desse tempo, não se tem muito esse consenso de quanto tempo seria um longo ou médio, mas mais ou menos dentro da literatura que eu pesquisei, acima de 2 semanas até 2 meses, você já começa a expor aquele animal a situações que ele vai desenvolver alguns comportamentos inapropriados à adoção, que são latidos excessivos, agressividade, medo, ansiedade por separação, enfim, agressividade, disputas. Então, tudo isso faz com que um animal que já foi abandonado, quando ele tiver a oportunidade de ser adotado, talvez ele seja devolvido. E as taxas de devolução desses abrigos que eu visitei são altíssimas. Então, entravam lá, deixa eu ver se eu acho aqui, 243 era o número médio de entradas em um ano, dos abrigos que tinham esse controle. O número de saídas por ano era 20 e a de devolução após a adoção era 17. Quer dizer, 85% das adoções eram devolvidas. E dos 243, só 8% eram adotados. Então, é um desbalanço muito grande, né? Mas aí, Diana, deixa eu fazer um ponto antes de você me responder a outra parte, que é a questão dos protocolos, tá? Porque eu enxergo coisas diferentes. Eu queria deixar para a gente falar depois como evitar o problema de mais abrigos, né? Que aí eu acho que o lar temporário, você até já trouxe uma contribuição importante, não quer dizer que qualquer lar temporário sirva, né? Então, também tem essa questão. Mas eu acho que tem uma questão diante do que você está falando, que é a incapacidade das pessoas se organizarem, né, para estabelecer um planejamento, né, um regramento para poder trabalhar. Os bons abrigos que eu conheci alguns bons abrigos aqui em São Paulo, eles tinham uma infraestrutura realmente invejável, tá? A gente tem afiliadas do Fórum Nacional de Proteção e Defesa Animal aqui em São Paulo, que tem abrigos no interior que são excelentes, mas eles tinham critério. Então, por exemplo, se no abrigo eles tinham condições de atender bem 150 cães, não entrava os 151. E os programas de adoção, eles eram feitos com muito critério. Então, muito critério na seleção dos animais que iam para adoção, critério das famílias que iam adotar esses animais e tentar fazer esse casamento, né? Juntar o animal com a família e depois fazer um acompanhamento. Eu faço parte de uma ONG aqui e durante muitos anos a gente teve programas de adoção, não animais que eram nossos, animais que ficavam em lares temporários, ou até eventualmente um ou outro com a gente, porque a gente não tem abrigo, depois iam para um evento de adoção. E a gente tinha 96%, 97% de sucesso sempre nas adoções por conta do critério, a chatice, como os outros falam, né? Mas é que sem ela, a gente não teria sucesso. E mesmo com tudo que a gente fazia, era difícil. Então, eu imagino, para quem tem todos esses animais, né, o quanto que adotar protocolos. E a gente sabe que nós temos referências, como você mesmo já usou, né, do IFAM e outros que tem materiais muito importantes, né? Mas eu acho que a gente também tem problemas culturais no Brasil, que não são muito iguais a de outros países. A gente tem uma cultura de pessoas que não se preocupam muito, que acham que o cachorro pode de qualquer jeito. E aí também, quando vem para o abrigo,
isso também se reproduz, né? Então, eu Uhum. queria que você falasse um pouquinho o que você sentiu, você falou da cenomose, em relação aos protocolos que você acha que poderiam ter feito a diferença nesses locais para chegar lá no final da adoção e a gente ter uma adoção com sucesso. Aham. Então, esses protocolos de. O protocolo que eu usei, né, para poder coletar esses dados é um protocolo internacional validado, de confiabilidade alta, né, para aplicação. Então, é um protocolo que ele chama Shelter Quality Protocol. Ele é de um grupo de pesquisa italiano que desenvolveu, né, Barnard e colaboradores. E ele é um dos protocolos que a gente pode utilizar para fazer essa mensuração do grau de bem-estar. Ele é muito interessante porque ele é baseado do macro para o micro. Então, você coleta dados de gestão, dados das instalações, dados da saúde dos animais, inclusive o comportamento deles, e dados de nutrição, né? Então, tipo de bebedouro, de comedouro, qual tipo de alimento, etc. Então, assim, a gente vê que esses abrigos, por exemplo, que eu coletei dados, eles têm pontos positivos, óbvio, né? Alguns deles têm área para soltura dos animais, um deles tinha um profissional para reabilitação comportamental. Então, essas taxas de adoção, né, sucesso na adoção, ela tá. Essa ONG Patas em Ação, eles até colocaram aqui que eles tiveram praticamente 100% de sucesso. Por quê? Sim, Porque fazem esse levantamento do match, né? Tem que casar aquele tipo de cão ou gato para aquele tipo de ambiente que ele vai ser doado. Então, a partir desses protocolos de mensuração de grau de bem-estar, você consegue identificar os animais que não estão se adaptando ao ambiente de abrigo e trabalhar esses animais. Você também consegue identificar os animais que são mais problemáticos ao serem admitidos e dar um tratamento mais direcionado para eles. E você também consegue entender o perfil, a personalidade desses animais. Aí já é uma outra ferramenta, que é o QBA. Né? Depois, quem quiser pode me mandar um direct que eu mando essa literatura. Que aí eu já tem consegue... gente pedindo aqui, viu, Diana? Ah, sim, a Então, eu gente já pedi para disponibiliza. você também, depois você disponibiliza, porque se alguém precisar, manda pelo Claro. WhatsApp, que também eu posso mandar para quem precisar, porque o que a gente. Só que é o seguinte, deixa eu fazer só um recorte aqui, Diana. O que a Uhum. gente precisa entender é que não tem ferramenta mágica. A ferramenta sozinha não faz sucesso. Para a Sim. ferramenta fazer sucesso, tem que ter um veterinário, um profissional que saiba usar essa ferramenta, e você tem que saber que tem que ter um ambiente favorável para que ela realmente dê o resultado que precisa. Se tiver um ambiente completamente perturbado, né, sem usar um critério adequado, você não vai conseguir que a ferramenta funcione. Não existe nada que seja um bálsamo que vai resolver todos os problemas. Não. Isso é uma ferramenta que vai numa caixinha com outras tantas que precisam ser usadas de forma adequada. Pode ir, Uhum. Diana. Desculpa a É importante, interferência. algumas pessoas até estão colocando sobre isso, né, querendo saber. Isso, Esse isso. protocolo, o Shelter Quality, ele é um protocolo que você tem que ter um treinamento, você tem que ter um estudo, Isso. né? Eu fiquei 3 anos trabalhando com isso, coletando dados em projetos pilotos, né? Para entender o que eu estava e só eu coletei do começo ao fim, por isso que foi o que eu consegui fazer, né? Dentro da minha capacidade ali humana, porque você tem que ser sempre a mesma pessoa para você ter uma ideia para tirar aqueles vieses, né? Para a gente não ter. Então, além de um treinamento, a pessoa tem que ser sempre a mesma pessoa para você avaliar como que aquele abrigo está evoluindo, né? Ao longo do Isso é tempo. uma outra coisa importante, tá? Quando, na verdade, a gente vai falar em fazer avaliação, além de você ter que saber usar um instrumento de avaliação, e para isso a gente tem que estudar, a gente tem que testar, a gente tem que pedir para alguém testar junto com a gente para ver se o que a gente está avaliando é de fato o que precisa ser avaliado, né? A gente precisa, na verdade, entender o que o protocolo está dizendo para a gente, né? Porque não adianta você pegar o protocolo, responde tudo lá, Ele e não aí, eu sai uma faço o que é o resposta. resultado? Ele não te dá uma resposta pronta. Não. Na Você tem que verdade, saber ele o que não. você vai interpretar daquela resposta. Então, esse é um outro ponto Exatamente. muito importante. Exatamente. É importante ressaltar isso, Vânia, foi bem lembrado que esses protocolos todos de coleta de dados de bem-estar,
aqueles protocolos, por exemplo, da Janaína Hammerschmidt, com a Carla Molento, são protocolos que eles não te dão ali um resultado em números, tipo, o grau de bem-estar, o grau de maus tratos é 100%, 10%. Não, ele não vai sair esse resultado. Ele vai te dar um panorama, né? Uma coleta qualitativa, que pode ser Isso. transformada em quanti. Mas a gente tem esse... A partir do momento que a gente consegue entender o perfil desses animais, né, que estão entrando e que estão saindo e que estão sendo recolhidos, mais importante do que tudo é entender o animal que vai ser recolhido. Você tem condição de receber aquele animal agressivo? Tá, tenho. Não, não tenho. Eu não vou colocar esse animal agressivo numa baia isolada para ele ficar o resto da vida ali, porque ninguém não vai nem chegar perto daquele animal, nem as pessoas que trabalham no abrigo, nem os voluntários, nem os possíveis adotantes. Então, assim, nesses casos, se o animal realmente for avaliado por um etologista, por um etólogo, por um médico veterinário, e ele realmente for um animal de fato agressivo e você não tem como trabalhar aquele animal, de repente é de se pensar numa eutanásia, que é muito triste da gente chegar nesse ponto. Mas o que é melhor? Aquele animal agressivo, que teve alguns abrigos que eu visitei, que eles tinham animais, por exemplo, que estouraram uma boca, né, um lugar lá de um traficante, e aí tinham uns pitbulls lá, e a gente sabe que pitbull, de modo geral, são cães extremamente dóceis, mas são cães fortes. E esses pitbulls tinham sido criados, né, para ficar ali na boca do tráfico. Então, eram cães que sofriam maus tratos, super traumatizados e que eram muito agressivos. E não interagiam nem com outras pessoas, nem com outros animais. Só que, quando eu perguntava para o gestor, e esse pitbull está aqui há quanto tempo? Ah, está aqui há uns 8 anos. Tinha um que estava com sequela de sinomose e pegou, né, contraiu a sinomose dentro do abrigo. Então, assim, aquele animal com sequela de sinomose, que ninguém vai tratar, que é agressivo, poxa, que sofrimento é a vida desse animal, né? Eu acho que nesses casos, a eutanásia, por exemplo, tem que ser pensada. Ou você tem como reabilitar, ou você parte para a eutanásia. Porque não existe um mundo perfeito, né? Eu só queria fazer uma outra avaliação aqui, que eu acho sempre importante a gente falar. Você falou assim, os etologistas, os etólogos, os médicos veterinários. Então, uma coisa que eu acho que as pessoas precisam entender é que não é porque o cara é veterinário que ele entende de comportamento, Muito pelo né? contrário. Tem Então, muita ao coisa que tem. contrário, exatamente. Na formação do médico veterinário, não existe absolutamente nada de etologia, a não ser agora, século XXI, 2020, algumas escolas que têm pouquíssimas A nossa disciplinas que tem. são obrigatórias, pois é, o que eu falei. Somos, Eu dei somos aula também em 2000, deixa eu ver, acho que 6, 7, 8, não, 7, 8, 9 e 10, começo de 10 de etologia e bem-estar, mas isso era uma exceção, continua sendo uma exceção. E quem trabalha com adestramento não necessariamente entende desse tipo de avaliação. Por quê? aham, Uma coisa é você entender de comportamento, outra coisa é você entender de quais são os sinais de comportamento que inspiram a gente a tomar cuidado. Não é só a agressividade. O animal que é muito medroso, um animal que é muito reativo, né, à aproximação, são animais que chamam a atenção. São animais que, na verdade, precisam de um cuidado especial, seja na abordagem humana, seja na abordagem do animal, né? Seja assim, ele com outro animal ou ele com você enquanto ser humano. Então, Diana, só para fazer essa informação, que a gente precisa ensinar o que você está fazendo e outros profissionais que são excelentes. Eu conheço vários. A professora Séries é uma que está convidadíssima para vir conversar com a gente aqui, né? A gente é conversou outro dia um maravilhosa. pouco. É, então, assim, a gente conversou um pouquinho outro dia com a Juliana para falar sobre os cães comunitários, mas o que eu sinto falta, eu mesmo fui estudar comportamento por ter um cão com problema de comportamento, então levei anos, fui estudar, fui fazer vários cursos, comecei a participar de tudo que era evento que tinha de comportamento, mas depois acabei fazendo uma pós-graduação em comportamento animal. Por quê? Porque, na verdade, as pessoas não entendem de comportamento e os nossos colegas veterinários menos ainda. Então, eu vejo muitas condutas assim: o animal é agressivo, peraí, qual é o medicamento que eu vou dar para dopar o cachorro? Viu? Mas ele Uhum. vai viver dopado, quer dizer, que qualidade de vida ele vai ter?
né? Então, muitas vezes, o que a gente percebe é que o animal vive uma vida que não vale a pena ser vivida. Teve Por quê? vida. Porque ele sofre, porque as pessoas não interagem, as pessoas esquecem que eles são animais sociais. E aí, imagina num abrigo com todo aquele monte de sinais e informações que tem pelo ar, cheiro, ruído, movimento, né? Que ele percebe, e ele viver a vida inteira confinado numa baia. Porque uma Uhum. coisa que você falou é que assim, ou a gente tem abrigos improvisados que são em casas, então vai ficando um puxadinho aqui, um puxadinho ali, um puxadinho lá, ou a gente tem serviços de controle animal que tem um projeto do século passado, onde, na verdade, se padronizava um tipo de construção que, por exemplo, cães para isolamento tinham canis de 1 metro cúbico. Eu própria cheguei a ver vários locais assim, ver projetos aprovados assim, e, ao mesmo tempo, ir fazer vistoria em locais onde a gente tinha pitbulls, como você falou, vivendo no 1 metro cúbico. Como é que um cachorro daquele vai viver no 1 metro cúbico? Como você faz para limpar, lavar, interagir? Ele não tinha como ficar em pé dentro da baia, né? Uhum. Então, ele só podia virar para um lado, para o outro e deitar. Virar para um lado, para o outro e deitar. E deitar no Então, chão. em vez da gente resolver um problema de comportamento, a gente cria um problema de comportamento, né? Então, Exatamente. acho que isso que você falou me fez lembrar essa situação, por quê? Porque os serviços de controle de zoonose antigos ou os atuais, eles são geridos, na sua maior parte das vezes, os gestores são médicos veterinários. E será que eles estão pensando nisso? Então, essa é uma grande preocupação. A gente sabe que não, né? A gente sabe que isso não faz parte. E isso é uma grande preocupação. Então, muitas vezes a gente vê mais sucesso num serviço de uma entidade de proteção animal, porque elas vão atrás, porque aparecem profissionais como você, que gentil e voluntariamente ajudam nessa questão. Não só na prática ali de um abrigo ou de outro, mas fazendo uma avaliação e conduzindo para essas questões. Já que você falou um pouco da sinomose, né? Eu queria que você contasse um pouco sobre essa questão dos protocolos sanitários. Como é que você vê essa importância dos protocolos sanitários dentro desses serviços, desses abrigos? Então, Diana. eu sempre puxo a sardinha para etologia, porque eu sou apaixonada por etologia, Mas né? eu também Mas sou. eu Embora não eu sou sei, né? sanitarista, viu, Diana? Eu sou sanitarista, mas eu estou sempre puxando a sardinha para lá, por quê? Para Porque etologia. eu acho que é muito importante e as questões de saúde, elas são clássicas na medicina veterinária, seja individual ou coletivamente, mesmo que muitos dos nossos colegas não entendam essa área da medicina veterinária do coletivo, mas eles, em geral, pensam que tem que dar vermífugo, vacina, fazer controle parasitário, essas coisas, Uhum. todo mundo pensa, né? Não quer dizer que faça, mas quer dizer que pensa. Então, fale um Então, pouquinho para a gente disso. é, puxando a sardinha para a etologia que a gente ama, né? O professor Brum, né? Lá em 1991, ele já tem um trabalho dele que fala que a incapacidade do cão se adaptar ao ambiente, ela vai ter impacto sobre o sistema imunológico desse cão, a resposta fisiológica ao estresse e as anormalidades comportamentais. Então, a gente tem um pacote, né? É difícil a gente falar de pontos separados. Sempre a gente cai no aspecto geral, né? Então, por exemplo, na questão lá da sinomose, se a gente não tem um protocolo de vacinação bem estabelecido no abrigo, que é o quê? Você vacinar aquele cão na admissão, mesmo que seja inclusive uma fêmea recém-parida, às vezes até uma cadela prenhe. É diferente o manejo do abrigo do manejo, por exemplo, do protocolo vacinal de um animal que vai numa clínica veterinária. E os veterinários clínicos, eles têm que entender um pouco isso, né? Eles têm uma formação muito especialista e eles acabam não passando isso para o gestor do abrigo. Você tem que vacinar na admissão. Deixar os animais em quarentena, né? Então, lá uns 15 dias para ver se ele vai apresentar alguma doença infecto-contagiosa com sinal clínico. E aí você vai tratar antes de colocá-lo junto com outro grupo. E nesse tempo que você está vacinando, fazendo a quarentena do animal, vendo se ele tem alguma doença, apresenta alguma doença que está incubada, por exemplo, ou que ele já está apresentando e você vai tratar, você também vai entender o comportamento daquele cão. Será que esse cão ele pode viver junto com outros? Ele tem medo de quê?
barulhos, quem vai manejar esse animal? Tem cães que eles têm medo de homens, porque eles foram maltratados por homens. Então, eles fazem uma associação, né? Isso são as contingências, né? Ele associa que homem é uma coisa ruim, mulher talvez ele vá. Então, tudo isso são pequenos detalhes que você consegue, com os voluntários e as pessoas, os funcionários do abrigo, manejar, desde que as pessoas sejam educadas para aquilo, né? Então, a educação para as pessoas não abandonarem, para as pessoas castrarem seus animais, para as pessoas não deixarem os cães semidomiciliados, dar sua voltinha, né? E sair por aí transmitindo zoonoses, porque esses cães que ficam dando voltinha geralmente não são castrados, não são vermifugados, não são vacinados. Então, assim, a educação da comunidade junto com fazer com que aquelas pessoas que trabalham no abrigo estejam habilitadas, né? Elas têm que entender sobre aquilo. E o que você falou, Vânia, é muito importante, porque, por exemplo, eu falo muito com os meus alunos da medicina veterinária que eles têm obrigação de entender o paciente deles e todo o contexto, ao invés de humanizar. O cão, o animal de produção, que eu detesto esses rótulos, né? Mas os animais lá de fazenda, de produção, que a gente usa para consumir, eles são máquinas. Os cães são pessoas. E os gatos são cachorros pequenos. Então, assim, sabe? Vamos entender a espécie que a gente está trabalhando. A gente humaniza o cão de uma maneira errada, claro, né? A humanização é ruim, porque você acha que o cão precisa de uma coisa que para você é importante e não que para a espécie é importante, né? Então, essa informação das pessoas que estão lidando com esses animais no abrigo, ela é muito importante e ela é muito escassa, de modo geral. Esses abrigos modelo que você falou, e eu conheço alguns, né, como aí no interior de São Paulo, que realmente, além deles terem eles têm muito dinheiro, alguns deles, né? Alguns trabalham com pouco dinheiro, mas fazem um trabalho incrível. Mas a maioria tem recurso para poder e consegue atender, e não abre para ficar recolhendo animal mais do que sua capacidade. E além disso, aí com um recurso disponível, já que você não trabalha acima da sua capacidade, você consegue ter uma pessoa para interagir com esses animais, soltar rotinas de passeios, tudo isso. Porque os cães, quando eles entram no abrigo, eles desenvolvem comportamentos que são inapropriados à sua adoção, né? Que eu já falei. E quando eles vão para esses lares, né? Quando eles são adotados, esses comportamentos vão aparecendo e o tutor, que também não é educado, que também não entende bolhufas, e aí ele leva no veterinário clínico e o veterinário muitas vezes não ajuda ele com isso, a entender aquele cão, ele acaba devolvendo ou até maltratando, né? Ou seja, vou acorrentar. Esse cão é agressivo, acorrenta lá no fundo do quintal. Então, o que adiantou? O gestor, a pessoa do abrigo lá recolheu, fez todo o tratamento, doou, fez a ficha lá, tal, fez o acompanhamento posterior da adoção, mas depois de um tempo, o cara pegou e acorrentou. Então, eu acho que entender o comportamento e fazer toda a gestão desses protocolos, né, que você me perguntou da parte sanitária, desde coisas básicas, como, por exemplo, primeiro eu retiro a sujeira, depois eu lavo com água e sabão, enxago, e aí eu venho com água sanitária diluída, que eu não posso usar mais do que 24 horas depois que eu diluir, depois tem que jogar fora aquela solução, tem que deixar ela agir 10 minutos. Isso é uma coisa básica. O que as pessoas geralmente fazem? Porque elas não sabem disso. Aí elas vão lá, fazem uma misturinha de desinfetante com um sabão, com um pouquinho de água sanitária, lava a baia lá, ou então só a vassoura hidráulica, né? Que joga a água lá e acabou. E você não está Uma coisa, contaminando. uma coisa importante que você está falando, Diana, que eu queria fazer um recorte nessa questão da limpeza, é limpar o ambiente sem os animais dentro, né? Então, em geral, o que a gente vê são ambientes super saturados de animais, e na hora de você promover a limpeza, a higienização do local, as pessoas querem limpar com os animais dentro, ou seja, além do caos que vira no ambiente, você não limpa nada, ainda tem o risco de você ter animais que são mais sensíveis, que vão poder cair, se machucar e principalmente sofrer algum tipo de lesão que ao longo do tempo na pele, o contato daquela substância que não é retirada, por exemplo, como uma água sanitária do ambiente, né, o hipoclorito, leva os animais a terem problema. Eu queria comentar uma coisa que uma pessoa colocou aqui, que é bem importante, e assim, é uma coisa que eu tenho falado tanto, Diana, queria ouvir até a sua experiência.
Eu moro numa cidade do interior de São Paulo que a gente tem grupos de veterinários, veterinários de clínica, que são ótimas pessoas na clínica, mas que não entendem nada dessa área do coletivo. Então, o que que acontece? Eles têm várias demandas que não são corretas. Por exemplo, no abrigo de animais, é super importante, na hora zero, você vacinar o animal, você vermifugar o animal, você examinar o animal, você fazer um controle de parasitas externos no animal. Ah, mas e se ele estiver incubando alguma coisa? A gente tem que pensar que quando a gente está colocando um animal para dentro de um abrigo, você tem que pensar dos dois lados. O animal que está entrando, mas o animal que está aqui dentro já. Né? Se você não tiver um local para fazer um quarentenário, que não necessariamente são 40 dias, né? Fazer um quarentenário é você pensar assim, quais são as doenças que eu tenho que cuidar em relação ao que está entrando e em relação à minha turma que está aqui. Eu tive alguma doença que aconteceu, porque também se eu tive, será que o meu protocolo está certo? Depois, eu vou botar outro para dentro, peraí. Quanto tempo, quais são as doenças que eu tenho aqui que ocorrem aqui no meu espaço, que eu posso ter risco com esse animal? É 30 dias, é 40 dias, é 15 dias? Qual é o período? Então, sem o protocolo, a gente está colocando não só em risco os animais, mas está jogando dinheiro fora. Porque se você não usar a vacina de forma correta, e vacina é dinheiro, vacina é recurso, você vai ter problema. E a segunda coisa que eu acho a mais importante são os protocolos de castração, Diana. Por quê? Como você falou, né? A gente sabe que muitas vezes a sociedade civil, especialmente as ONGs, assumem um papel que era do poder público. Por Uhum. quê? E não é porque eu estou falando, você vai concordar comigo, mas na verdade está escrito na Constituição e agora está escrito na Lei Federal de 2017 que fala sobre controle reprodutivo e educação. Está escrito, é uma lei federal, todo município tem que ter, né? E tem que ter, mas tem que ter com critério. O que a gente sabe que, em geral, as pessoas distribuem a questão da castração de qualquer jeito, muitas vezes politicamente, e os animais que muitas vezes estão num abrigo, seja público ou particular, ou um abrigo misto, eles, na verdade, ficam, né, a Deus dará. E aí a gente tem problemas de reprodução. Então, queria que você comentasse também um pouco sobre essa questão do protocolo sanitário, porque nós já estamos com quase 1 hora da nossa live. E aí eu quero dizer o seguinte, se você concorda que a gente volte mais um pouquinho, porque eu acho que ainda tem alguns temas e o pessoal também concordar em voltar, porque eu acho que é um tema muito importante, a gente precisava abordar mais um pouco, viu, Renata? Ô, Sim, Diana, você concordo. concorda? Até para a gente finalizar, né? Assim, amarrar bem essas ideias Eu agora que estão acho. um pouco soltas, né? Isso. Aí depois a gente pede para os alunos de alguém assistir, né? Porque sempre tem gente que depois, olha, vai entrar no tempo de fechar. Gente, a gente vai encerrar aqui agora e nós vamos abrir uma outra live, eu com a Diana, e vocês voltem, por favor, tá? Eu vou encerrar aqui, Diana. Fica aí Tá, João. aguardando. Bebe uma aguinha enquanto isso. Tá bom. Obrigada.